Graça e paz, igreja. Amém. Vamos falar nesta manhã sobre família, a base da sociedade, a família que foi instituída por Deus, né? E que é tão atacada aí pelo inimigo das nossas almas, né? E hoje é a família que impulsiona. Amém? Família que impulsiona. A família, ela tem que impulsionar uns aos outros para que todos cheguem, né, se eu posso dizer assim, ao sucesso, né, no objetivo que cada um tem para as suas vidas. E eu queria usar o texto no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, né, versículo 11, e depois do 25 ao 28. Vou usar esse daqui. Eu vou ler aqui, vou em outros textos, depois eu volto, tá? Não vou fazer que nem alguns fazem, né? Sai do texto e nunca mais volta para o texto, mas eu vou voltar para o texto depois, tá? Se tudo der certo, eu volto para o texto, né? Tá aqui? Tá? 11, diz assim: e fez um voto dizendo, isso é Ana, tá? Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. 25. Eles sacrificaram um novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Amém? Então aqui nesse domingo, nós vamos falar sobre famílias que impulsionam. Se nós ver o que é impulsionar alguém, é empurrar para frente. Impulsionar alguém, empurrar ela para ir para frente, vai, impulsiona, né? Mas num sentido mais abrangente, é estimular essa pessoa, é causar motivação nela. Se fosse falar uma palavra bíblica, ia falar exortar, para que essa pessoa se sinta impulsionada a realizar diversas coisas, né? E o objetivo aqui dessa família que impulsiona, Deus é um plano de Deus que todos têm uma família. Infelizmente, tem alguns que ficam órfãos, perdem sua família, isso acontece. Mas a palavra de Deus no Salmo 68:6 diz que Deus dá um lar aos solitários. Deus dá um lar. A gente muitas vezes pode até ter uma casa, mas nunca um lar, né? Uma casa é algo que se compra com dinheiro. Uma família, um lar, ele é construído com amor. Ele é construído ali lado a lado, com tempos ali, né, um se dedicando ao outro, um impulsionando ao outro. Uma família que impulsiona é uma família que trabalha para que o outro consiga realizar os seus sonhos. Não é assim? Eu quero ajudar a minha esposa, a minha filha, no caso minha família é essa, né? Eu quero ajudar elas a realizarem os sonhos, a alcançar os seus objetivos, né? Conseguir sucesso nos seus empreendimentos, seja eles quais forem, eu não sei, mas eu quero estar lá, né? Eu já falei para a Ana, quando você tiver muito sucesso, eu posso ser o motorista, eu não estou preocupado, eu quero que vocês tenham sucesso, você paga bem o motorista, está tudo certo, né? Então, uma família é isso, ela age com sinergia, né? É todos juntos para conseguir um objetivo de levar toda a família ao sucesso. Um simples movimento de um braço, a gente envolveu um monte de músculos aqui, né? Um monte de coisa. A família é assim, um monte de gente trabalhando para o sucesso. Hoje nós temos famílias menores, hoje é 3, 4 aí, mas 5 já está no limite, né, pastor? Passou do limite. Hoje nós temos famílias menores. Antigamente as famílias eram praticamente um exército, né? Eles usavam ali porque eles trabalhavam com mão de obra e precisavam dos homens ali para trabalhar, ali as mulheres para ajudar, né? Hoje nós temos famílias menores,
mas por menor que seja, um tem que impulsionar o outro ao sucesso. Essa é a maior realização que nós podemos ter, ver a nossa família sendo bem-sucedida e nos princípios cristãos, né? Conseguindo coisas melhores, trabalhando na obra, impulsionando. Isso é a nossa missão. Em Colossenses 3:13, na parte A, diz assim: suportando-vos uns aos outros. A gente aqui fazendo brincadeira, a gente fala, eu tenho que suportar. Eu tenho que suportar. Mas não é esse suporte aí que Deus está mostrando aqui na palavra de Deus. Esse suporte aqui é ser um apoio. Não é esse, eu vou suportar, né? Tem que fazer o que Deus está mandando, eu vou suportar. Mas é ser um apoio, é ser um arrimo para alguém que precisa, para o seu parente que às vezes precisa de você ali, e você então vai suportar ali ela, para que ela não caia, para que seu filho, sua esposa, seu marido, eles continuem em pé, firmes, né? Sendo impulsionados por você. Tem objetivos errados na família também. Nós vemos que Caim matou Abel, eles eram irmãos, né? Caim matou Abel, foram fazer uma oferta ao Senhor, Deus aceitou a oferta de Abel, Deus não aceitou a oferta de Caim. Em vez de Caim chegar lá para Abel, que eram irmãos, né? Abel, o que você está fazendo aqui? Deus está, você está sucesso lá, né? Deus está aceitando a sua oferta, né? Não, ele, para resolver o problema da vida dele, ele falou, vou matar o meu irmão. Se meu irmão tem mais sucesso do que eu, vou matar o meu irmão. Isso não é família, isso não é um pensamento familiar, um pensamento destrutivo, nunca vai ser os planos de Deus para a nossa família. A família precisa impulsionar. E a mulher de Jó então? Jó naquela dureza perdeu todos os filhos, e ela também, né? Perdeu todos os filhos ali, perdeu tudo o que tinha, no momento da aflição. A palavra diz que ele raspava as feridas dele com uma telha, estava no lixão da cidade, numa situação terrível da vida, e ela diz assim para ele, então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Quer dizer, na hora de maior aflição da vida, ele ainda foi abandonado, ela abandonou ele. Isso não é ser família. Família passa situações boas e difíceis juntas, chora junto, reclama junto, se alegra junto. Isso é ser família, é um sofrer pelo outro. Isso começa na família da nossa casa e depois ela se estende à grande família que é a igreja, porque a igreja ela vai o quê? Ela vai se entrelaçando, né? Assim, começa daqui a pouco um filho de um, casa com o filho do outro, e as famílias vão cada vez mais ficando unidas. Essa é a grande família, ela tem que ser o reflexo daquilo que Deus projetou para as nossas vidas. E aqui, eu fiz uma frase aqui, né? Família não disputa, família trabalha junto, família impulsiona. Amém? A família impulsiona, é esse o objetivo das nossas vidas, impulsionar. E os papais, vou falar dos papais, eu comecei falando de Ana, tá? Ana, depois eu volto para Ana, mas eu vou falar dos papais agora, né? Nós não poderíamos ter filhos, né, irmãos? Nós mal conseguimos ter uma febre, né? Se a gente tiver uma tosse, a gente já não aguenta mais nada. Homem é assim, por isso que Deus não deu a gente esse, né? Isso não deu, falou, se o homem tiver filho, nasce o filho, morre o homem, né? Então, eu vou trocar um pelo outro, não vai dar certo. É melhor ser a mulher mesmo, mulher aguenta, né? Não tem jeito, a mulher é mais forte nesse sentido, né? Então, os pais também, Deus colocou algo para os pais fazerem. Deuteronômio 6,6, num trecho lindo, diz assim, ó, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha onde começa a coisa, no seu coração. Pai, se você quer impulsionar o seu filho, a palavra tem que estar primeiro no seu coração, né? Porque muitas vezes o pai quer ensinar o filho o que tem que fazer, mas nem ele pratica algo que ele está cobrando do filho, e o filho está olhando. Se você quer impulsionar o seu filho, comece em você. E aí a palavra de Deus, com persistência.
sentado em casa, andando, ao deitar e ao se levantar, todo momento é tempo de ensinar o filho, de impulsionar o seu filho a fazer o que é certo, a fazer o que é correto, não é verdade? Agora tem filho que é mais difícil. Não tem o filho pródigo? O filho pródigo foi, pediu a herança, foi embora, gastou todo o dinheiro. Aí um dia, né, está lá no Achados e Perdidos, lá em Lucas 15 da Bíblia, está tudo que é achado e perdido, vai lá que está lá. E aí ele foi, um dia ele caiu em si, quando ele chegou no fundo do poço, ele falou: mas eu tenho um pai, e meu pai tem tudo, eu vou voltar lá para a casa dele. Mas eu queria não colocar em foco o filho agora, mas o pai. E está dizendo ali em Lucas que o pai, ele está ali, ele avistou o filho voltando. Filho é assim, né? Filho pode estar vindo longe, você sabe que é seu filho, não sabe? Até pelo jeito que anda, você já sabe se está triste, se está feliz, é seu filho. Então aquele menino, ele vinha. Mas olha, e aí diz a Bíblia que aquele pai saiu correndo. Isso não era uma atitude de um homem, já um senhor. Ele vai, ele sai disparado ao encontro do filho. E a Bíblia não fala, mas ali no contexto daquela época, um filho que pedia a herança do pai em vida, considerava o pai como um morto. E considerando o pai como um morto, a sociedade poderia até apedrejá-lo. Então o que o pai foi fazer lá, quando o pai correu? Ele correu para que ninguém pegasse o filho dele. Ele correu para abraçar o filho dele, ele beijou o filho dele e falou: não, eu estou recebendo ele de volta, senão a sociedade poderia até matá-lo. Então ele estava impulsionando o filho dele a voltar e a ter uma nova vida, né? Por mais trabalho que o filho possa dar, ele continua sendo seu filho. Ele é para você resolver esse problema, é para você abraçar ele. Se a sociedade rejeita, você mesmo assim, o pai abraça, traz de novo e ensina o que é correto. E tem também Jairo, quando Jairo tinha aquela filha morrendo ali, e ele foi atrás de Jesus. Agora você imagina a situação de Jairo. Jairo era chefe na sinagoga, Jairo era uma influência para a sociedade. Quem era Jesus naquele tempo? Por mais que Jesus fez um milagre, outro, Jesus não era assim, não era tão grande quanto a religião que a Israel tinha, que já era forte aquela religião. E ele vai ali e se encontrar com Jesus para pedir para Jesus ir até a casa dele. Aí aparece ainda, para ficar mais difícil, aparece a mulher no fluxo de sangue e Jesus coloca ela primeiro, ajuda ela primeiro ao invés de ir na casa dele. O pai precisa se humilhar na presença de Jesus para impulsionar os seus filhos. Nunca vai ser ruim se desmanchar na presença de Jesus, para que um filho nosso tenha vitória, para que um filho nosso seja sustentado pelas nossas orações e consiga na vida, fora de casa, no tudo que ele for fazer, que ele tenha sucesso. Mas isso começa em um pai que ora por um filho, e por mais às vezes que ele se ache, por maior que ele seja, que nem Jairo, ele era grande lá em Israel. Ele era chefe da comunidade, ele tinha muitas pessoas que ele influenciava. Ele se despiu de tudo aquilo que ele tinha e foi se humilhar aos pés de Jesus. Pais, vocês são impulsionadores dos seus filhos. Se humilhe, corra até ele, traga para perto. Não deixe que a sociedade acabe com ele, traga ele mais para perto, Os filhos, diz o salmista, os filhos são heranças do Senhor. Amém? São herança do Senhor, eles estão aí para serem cuidados. Então eu falei que os pais impulsionam os filhos também impulsionam os pais. Não é verdade? Tem uma história boa da Bíblia, por isso que eu falei que eu ia falar várias histórias, tá? Tem uma história boa da Bíblia, falando de José. Começa lá em Gênesis 37, José era um sonhador, José contou os sonhos, e aí ele causou ali uma inveja dos irmãos dele, e aí indo para o campo, José foi lançado num poço, e aí não bastante, ele falou: o que nós vamos fazer,
vamos vender ele. Passou os midianitas lá, uma caravana de midianitas, e levaram ele embora para o Egito. Chegando lá no Egito, José prosperou. Olha que coisa boa. Uma coisa ruim que fizeram com ele ajudou ele a prosperar. Chegou lá, ele prosperou. Só que mesmo prosperando, armaram contra ele. A mulher de Potifar armou contra ele, e ele era um homem, realmente um homem temente a Deus. Ele negou, e aí ele caiu no cárcere por causa que ele foi um homem bom. Ele caiu no cárcere. Ali ele revelou os sonhos para dois outros presos ali. Eles saíram ali, foram embora. E José, ele foi colocado depois como número 1, praticamente, do Egito. Ele só não podia sentar na cadeira do faraó. De resto, ele era o todo-poderoso daquele tempo. No ditado de hoje, ele mandava prender e mandava soltar. Era ele que dava as ordens ali no Egito. E ali quem aparece, irmãos? Os irmãos dele. Em Canaã, houve uma grande fome. Ninguém tinha mais nada para comer praticamente. Só que a inteligência de José fez com que o Egito prosperasse. E aí eles correram para o Egito para conseguir alguma coisa. Em Gênesis 43, 33 diz assim, ó: seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele poderia ter feito que nem Caim, né? Agora é minha vez, agora é minha hora. Vocês não aprontaram comigo, eu vou aprontar com vocês agora. Ele até que deu uma canseira nos irmãos dele ali. Deu uma canseirinha, né? Vai voltar, faz ir, prende um e traz para cá. Mas ele colocou todos à mesa. Colocar à mesa, irmãos, tem um significado muito grande. É relacionamento. Quando você fala, vou sentar à mesa, é um relacionamento. Por isso que às vezes as famílias se tornam fracas, elas não sentam à mesa para conversar, elas não comem juntos. Cada um faz o seu prato na hora que quer, né? Tá lá, o prato está pronto, ela põe lá, esquenta lá e come. Não, irmãos, na mesa é que as conversas são feitas. Na mesa você descobre coisas do outro. Por uma simples conversa você já sabe o que está passando, mas você precisa sentar à mesa. Isso é um plano para as nossas vidas, para que as famílias fiquem mais perto. Na mesa acontece tudo, acontece incentivo, acontece bronca, né? Na hora da mesa, está todo mundo comendo, às vezes vem a bronca lá na hora da comida mesmo, né? Mas está todo mundo à mesa. E José, ele trouxe todo mundo à mesa. Ele trouxe toda a família para perto. Ele impulsionou os irmãos dele. Ele impulsionou Jacó, que já achou que tinha perdido o filho ali. Ele trouxe de novo o pai dele para perto. Ele impulsionou. Se ele fosse que nem Caim, ele se vingaria. Mas olha o que aconteceu. Veio 70 pessoas aproximadamente de Canaã. Entraram no Egito. Ali, irmãos, saíram 600 mil homens de Êxodo, não está contando mulher e criança. 600 mil pessoas, 600 mil homens saíram do Egito. Olha o que aconteceu com a família de José, o tamanho que ela se tornou, porque ele trouxe para perto. Era promessa de Deus que o povo ia ficar cativo. Deus já tinha avisado. E eles ficaram, mas eles prosperaram, eles cresceram, porque família não se vinga. Família estende a mão para ajudar. Isso é família. Talvez seu irmão vai errar com você, sua mãe, seu pai, e você mesmo vai errar. Não é só a gente que, erraram comigo, a gente erra e erra feio, escorrega feio às vezes, e alguém precisa estender a mão para nós. Imagina se fosse se vingar de nós, iam colocar a gente mais para baixo ainda. Então a gente estende a mão, família estende a mão e traz para perto, põe na mesa e falou, vamos conversar, vamos contar aqui nossos erros aqui também, vamos conversar aqui. Família não se vinga. José não se vingou. E aqui eu volto para o texto agora, para falar desse marido de Ana, chamado Eucana. A Bíblia diz que ele tinha 2 mulheres, cheio de coragem, né? Cheio de coragem, 2 mulheres, né? Tinha que ter dinheiro também. Eu conheci um árabe,
E ele falou que eles podem casar, né? A lei deles lá fala que ele pode casar com um monte de mulher. Mas funciona assim, ó, a primeira mulher tem que aceitar. A primeira é a primeira, ela tem que aceitar. E segundo, todas têm que ser tratadas da mesma maneira, com o mesmo dinheiro, tudo bonitinho, irmãos. Então dá gasto, né? Eucana tinha duas, né? Tinha duas aqui e não estava fácil a vida dele porque havia um problema na família, né? Não é recomendado mais hoje, tá? Casar com duas mulheres, né? Não casem com duas, fiquem só com uma e tá tudo certo, né? Deus vai te abençoar do mesmo jeito, vai dar mais tranquilidade ainda para você seguir o curso da sua vida em paz, tranquilo, né? De boa, né? E ali diz a palavra de Deus, e agora eu quero falar de um marido que impulsiona, porque os pais impulsionam os filhos impulsionam os pais e os irmãos, e o marido tem que impulsionar a esposa. Essa é a função do marido, ter uma esposa melhor e mais feliz, ter alguém feliz ao seu lado, né? Porque a vida ela não é difícil, e às vezes a vida ela não vem com facilidades. As pessoas têm suas dificuldades, suas desventuras, né? Que seja o seu ombro, que a sua esposa possa chorar e falar, né? E você não seja o primeiro a dar opinião, deixa ela chorar, deixa ela contar as mazelas da vida, as dificuldades que ela teve, para você poder ajudar. Precisa ser assim. Precisa, né, ter um marido nas casas, o sacerdote do lar, ele precisa ser um sacerdote que impulsione a sua esposa e ajude ela a vencer as dificuldades, né? Em 1 Samuel, no versículo 5, eu vou ler aqui, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Não era fácil, principalmente naquele tempo, uma mulher não poder ter filhos. Até pouco tempo atrás, né? Minha mãe tem 10 irmãos, meu pai tem 15. Imagina quantos. Eu tenho um primo que às vezes aparece, eu sou seu primo. Eu falei, oh, nossa, você é filho de fulano. Eu falei, nem conheço, nem sei quem é, né? Imagina naquele tempo, uma mulher estéril, irmãos, era considerado pela sociedade até um castigo de Deus. Ela não tem isso porque é um pecado, porque ela foi castigada por Deus, porque as famílias eram numerosas. Imagina, diante da sociedade, o tanto que essa mulher sofreu. Hoje já por opção tem pessoas que não querem ter filhos, não querem, eu não quero ter, e assim é a sociedade atual, né? Hoje tem menos filhos, um ou dois, né? Um ou dois ali, mas naquele tempo eram muitos, e aquela mulher, ela sofria, porque ela não podia ter nenhum filho. E Eucana, ele sofria junto com ela, porque ele se importava com o bem-estar dela. Então a pergunta de Eucana para ela, no versículo 8, diz assim: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha, 10 filhos já não é do que um filho, é do que 10. Será que eu não sou melhor? E ele se importava com ela por causa daquela situação, aquela desventura, aquele momento ruim da vida dela. Ele amava ela, mesmo apesar de ela ser estéril. Se ele fosse que nem a mulher de Jó, ele, já tinha, né, mandado ela embora, falou: você não pode ter filhos, eu não quero mais saber de você. Se fosse usar a mulher de Jó como exemplo, já tinha acabado essa família. Já tinha acabado essa família. E assim como Eucana foi para Ana, maridos, seja assim para sua esposa, seja dessa forma. As lutas vêm, e que cada marido possa ser ali o suporte para a sua esposa, não primeiro apontar um dedo e falar: você errou mesmo, aí você fez errado. Deixa ela chorar, mulher gosta de chorar, né? Deixa chorar, mulher vai chorando aqui, homem, né? Tem uns homens chorão também, mas mulher é mais chorona, né? Pra você descobrir se o culto foi bom, você pergunta para a mulher: e o culto foi bom? Ela fala: até chorei. Fala: então foi bom, o culto foi ótimo. Ela até chorou. Mulher é mais chorona, mas ela precisa de alguém que impulsione ela. Deus colocou o homem assim para impulsionar. Impulsione nas desventuras da vida, impulsione a sua esposa para que ela seja uma mulher melhor ainda, e ela sendo melhor dentro de casa, ela vai ser melhor na sociedade.
É a isso, nós precisamos impulsionar. E aqui, eu voltei agora eu voltei, tá? É que uma vez eu ouvi uma mensagem de um irmão estava pregando, e aí ele falou de Arão. Ele falou, hoje nós vamos falar sobre Arão. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, né? Nós nunca ouvimos alguém falar muito de Arão, né? Mas aí ele foi embora no texto, foi embora para outro texto e não falou de Arão. Aí nós terminamos o culto, nós falamos, vamos procurar no Google. Vamos procurar no Google sobre Arão, né? Acontece, mas dessa vez deu certo, é que eu voltei para o texto, tá, irmãos? Se um dia eu não voltar para o texto, você me fala. E aí Ana foi essa mulher inspiradora. Hoje é dia das mães. Mães são mulheres inspiradoras. Deus dá essa dádiva, esse presente de ter filhos, de poder ensinar e educar outros, né, a andar num bom caminho. A mãe, por pior que ela seja, dificilmente uma mãe vai querer o mal para um filho, não é assim? A mãe, ela sempre vai querer o bem para o seu filho. Lembra me ocorreu agora um pensamento daquela mãe que ia com seus filhos, ela queria que eles ocupassem os primeiros lugares ali com Jesus, quando viesse o reino, né? E ela queria não, meu filho vai primeiro. Já foi lá falar com Jesus e falou, meus filhos primeiro, Jesus. A mãe é essa pessoa que quer os filhos bem, né, cheio de saúde, que consigam boas coisas, né? E Ana é uma mulher que impulsiona. Se você olhar a vida de Ana, ela impulsionou, e ela impulsionou muito, e ela impulsiona até hoje. Não ficou parada na história, né? Nós estamos aqui na vida escrevendo uma história. E a Ana, sem saber, ela escreveu uma história maravilhosa, ela ficou guardada para nós por gerações, passando por geração em geração. Quantas gerações já não ouviram falar de Ana, do que Ana fez, do que aconteceu na vida dela e como ela venceu? Ana é essa mulher inspiradora, né? Para esse dia das mães, Ana é uma mulher que inspira, que você possa ser tão resiliente como Ana, para inspirar os de casa e inspirar os de fora de casa, como uma carta aberta, mamães. Você é uma carta que está sendo lida, né? Você sai para a rua, as vizinhanças estão olhando, elas olham a sua vida, em todo lugar que você está, e você é uma carta que está sendo lida, que possa ser uma carta, né, que expresse aí o amor de Deus, que seja uma boa mãe, uma mulher, né, firme na presença de Deus. E ela olha o que acontecia com Ana, ela era provocada, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha, e essa desventura, essa tristeza fazia com que Penina irritasse ela, mas não é irritar hoje, não é irritar amanhã. A Bíblia diz, ano após ano, irmão, sendo irritado todo dia. Isso é para gente valente, não é? O pastor falou que dê longanimidade, né, para as mulheres, benignidade. Ana tinha ao extremo, porque, irmãos, ser irritado ano após ano, alguém colocando o dedo, né, para você, falando que você não podia ter filhos numa sociedade que prezava por muitos filhos. Talvez, né, as pessoas falavam, isso aí é porque você pecou. O pessoal, lendo a Bíblia, o pessoal gosta muito de falar isso, né, naqueles tempos bíblicos, né, é castigo. E era a vontade de Deus para que o poder de Deus se manifestasse na vida de Ana. A Bíblia diz, no versículo 10, que ela estava em um estado de amargura. Irmãos, você já conheceu gente amarga? Gente amarga, nada está bom. Não é que ela era amarga por uma situação na vida dela, mas gente amarga, se ela estiver num estado de amargura, você vai lá falar para ela alguma coisa boa, ela não se alegra com você. Você fala algo muito bom, ela, tá. Você vai contar aquele negócio, olha, legal. Não faz assim? Tá amarga, fala, fulano é amargo, né? Tá em estado de amargura. Nada ali naquele momento tirava aquele desejo que ela tinha de ter um filho. Ela foi no lugar certo, ela estava no lugar certo, irmãos. Ela ia buscar a Deus. Ela estava ali na região do templo, ali, ela estava orando. E ela estava ali num estado assim de amargura, de tristeza misturado, emocionalmente abalada. E ela começa a orar, e até quem tinha que acudir ela, que era o sacerdote Eli, ele falou que ela estava embriagada. Deu ela como embriagada. E ela explicou para ele, eu não estou embriagado, eu estou em amargura de alma. E ela faz uma promessa. Se ela tivesse um filho, ela fez uma promessa. E é o que eu li, né, quando eu comecei aqui.
e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Foi essa a promessa que ela fez: se eu conseguir isso, Senhor, ele vai ser dedicado ao Senhor. Ele não é meu, mas ele é teu. Ele é teu, Senhor. Assim também são os nossos filhos. Deus deu um espaço de tempo para nós cuidarmos dos nossos filhos, mas o que nós podemos fazer de melhor nessa vida é pegar eles e levar ao Senhor. Esse é o essencial. Nós temos que devolvê-los ao Senhor. E aí, no 25 ao 28, diz que ela cumpriu aquilo que ela prometeu. Eles sacrificaram um novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Ela devolveu ao Senhor. Ela impulsionou, agora irmãos, ela estava impulsionando Samuel. Se nós estamos lendo um livro aqui, primeiro livro de Samuel, é porque ela impulsionou Samuel. Ela pegou o seu filho, que Deus tinha dado a ela, e ela devolveu ao Senhor. Ela levou ele de novo ali ao profeta, ao sacerdote, levou ao sacerdote, devolveu. Esse é o menino que nós oramos aquele dia, está aqui, ó, e eu estou devolvendo ele ao Senhor. E se nós lemos esse livro hoje, é porque deu certo impulsionar um filho. Deu certo. Este homem, Samuel, que nós lemos aqui, né, ao longo desse livro aqui, ele foi um dos homens mais importantes da história de Israel. E eu vou mais longe, nós que somos deste meio, né, cristão, desse meio aqui, não, os crentes, né, não posso falar crente para a Júlia, né, não, é os cristãos, né, falar para a Júlia isso não, conta não. Nós que somos cristãos, este homem faz a diferença nas nossas vidas até hoje, porque ele foi impulsionado por uma mãe que viu que foi humilhada, mas ela não desistiu, que ela foi ali, né, se sentiu diante da sociedade menosprezada, mas ela não desistiu. E quando ela chegou ali, né, quando ela teve aquele presente de Deus para a vida dela, ela levou ao Senhor, e impulsionou tão forte esse garoto, que ele se tornou um dos principais da história de Israel, e até hoje nós ouvimos falar de Samuel. Samuel instituiu o rei e tirou o rei do poder. Samuel foi extremamente importante na história de Israel, e é isso que ela fez. Ela impulsionou o seu filho a ser um grande homem na presença de Deus. Aleluia. Ele impulsiona essa história. Quando nós ouvimos falar de Ana, impulsiona gerações. Quando nós ouvimos falar de Samuel, ele impulsiona gerações. Eles falam conosco até no dia de hoje, porque uma mulher de coragem impulsionou o seu filho e levou ele até a presença de Deus. Se muitas vezes ela chegou lá na presença de Deus, lá no dia que eles iam fazer as ofertas lá no templo, ela sofreu, agora ela estava indo com alegria, com o filho amado junto dela, e estava levando na presença de Deus. Falou: Senhor, é seu, esse é seu, é o Senhor que me deu, né? Nós não fazemos isso hoje, né? Senão a gente ia trazer todos os filhos para o pastor André cuidar. Toma, o filho é teu, pastor André, vai levar tudo para a tua casa, né? Nós não fazemos isso, mas o filho, os nossos filhos, tem que ser dedicado ao Senhor. Se você quer um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma família que marca, impulsione os seus filhos. Meu avô, ele se converteu, os filhos já eram, né, um pouco grandes, meus tios, meu pai, e falou que meu avô, ele ficava falando versículo pela casa, né? Ninguém era cristão, ninguém na família. Hoje a família, 90% eles são cristãos. Os filhos, os netos, já bisnetos, eles são cristãos,
por causa que um dia um homem se converteu e falava versículo e ajudava e ia, incentivava a ir para a igreja e pegava. Tem filho que você tem que pegar às vezes, né? Tem filho que não tem opção ainda, né? Você pega e leva e não tem conversa. Mas nós procuramos, à medida do possível, trazer sempre para a igreja. E ele fez isso. E hoje eu olho para aquela família, eu vejo que meu avô teve sucesso. Ele impulsionou gerações. Terceira ou quarta geração depois dele, todo mundo tem temor, conhece a palavra. Um dizia para cá, dizia para lá, mas sabe o caminho que deve seguir. E é isso que nós temos que fazer. Família, impulsione a sua família e ela vai impulsionar outras famílias. Impulsione a sua família. Diante de tudo isso, né, que eu falei aqui, seja um impulsionador. Leve eles a Deus, impulsione nos projetos. Talvez você não entenda nada do que eles estão falando, né? A Ana faz tudo lá química, lá eu não sei nada que ela faz, mas eu vou impulsionar a vida dela, do jeito que eu puder, eu vou impulsionar. Impulsione seus filhos a serem pessoas melhores, cheios da presença de Deus. Amém? Gostaria de orar.